Boa noite, queridos irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O salmista, lá em Salmos 46, o versículo de número 10, diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E nós, com muita humildade, com muita simplicidade, com muita gratidão em nossos corações, nós queremos glorificar, exaltar e bendizer este Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Convidamos a todos agora, neste momento, a aquietar os vossos corações, a se esvaziar das suas preocupações, de toda a vaidade, para que juntos, em um só propósito, nós possamos estar exaltando e glorificando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos também a você que está nos assistindo, está nos acompanhando pela live, a também reservar este momento para que, mesmo você aí, onde quer que você estiver, na sua casa, talvez no seu trabalho, fazendo alguma coisa, mas que possa reservar este momento. Para isso nós iremos começar o nosso culto com uma oração de adoração, adorando, bendizendo e exaltando o nosso bondoso Deus. Para isso eu vou convidar o diácono Estevão que esteja fazendo esta oração. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Certo de que se nós estamos aqui é porque o Espírito Santo do nosso bondoso Deus nos trouxe aqui esta noite e também incomodou o seu coração que está aí em sua casa para mais uma vez ouvirmos a palavra do nosso bondoso Deus. Convido a todos que estejam abrindo as suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 8, os versículos de 29 a 39, já dando uma introdução no tema da mensagem desta noite, que é a graça irresistível. Nós este mês, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós estamos tendo uma série de sermões que fala sobre as doutrinas da graça. Doutrinas essas que são preciosas, são maravilhosas para nós cristãos. Nos traz uma grande paz, mas também nos traz uma grande responsabilidade. O tema da mensagem dessa noite vai ser graça irresistível. E esse texto de Romanos que nós vamos ler já dá uma introdução na mensagem desta noite. Romanos 8, os versículos de 29 ao 39, nós iremos fazer essa leitura de forma alternada. Amém? Porquanto aos que de antemão escolheu, também os predestinou para serem, tira o óculos que o óculos está me atrapalhando, conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia de tudo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Todos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos todos, em uma só voz, lermos os versículos 29 e o 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Aqui nós podemos ver claramente como a graça irresistível opera na vida do eleito, na vida daquele que o Espírito Santo chama para a salvação. Lá em 1 Coríntios, o capítulo 1 e o versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Louvado seja Deus. Quando nós entendemos essa doutrina tão maravilhosa, nós ficamos como o salmista, que lá no Salmo 126, o versículo 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E é assim que nós ficamos, maravilhados com essa doutrina, com esse evangelho tão maravilhoso e tão precioso para nós, E é por isso que nós estamos aqui, gratos ao nosso Senhor pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por já ter nos garantido a salvação. Amém? Vamos com muita alegria e com muito entusiasmo agora entoarmos o hino de número 163, Direção Divina, do nosso inário, 163. Em tudo eterno, Pai, dispõe de
por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém, Jesus. Passando agora já para o nosso momento de confissão de pecados, convido aos queridos irmãos para estarem abrindo suas Bíblias em Isaías no capítulo 55, os versículos 6 e 7. Isaías 55, os versículos 6 e 7. Nós faremos essa leitura em uma só voz. Amém? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós sabemos que a vida eterna é esta, né? Ela começa aqui, e que nós temos que reconhecer e crer que o único caminho, a única ponte que nos leva ao nosso bondoso Deus é Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios também, capítulo 1, versículo 23, diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, aquele Cristo que foi crucificado. Portanto, o nosso símbolo é uma cruz vazia, porque nós cremos que Ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai, mas sabemos que Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E nós esperamos ansioso esse momento. Convido os irmãos agora a curvarem as suas cabeças, estarem buscando ao Senhor, reconhecendo as nossas falhas e os nossos erros e pedindo perdão. E logo após este instante de oração silenciosa, vou convidar o nosso irmão Pedro que esteja fazendo esta oração, pedindo assim a Deus perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Oremos. Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia, Jesus. Ó Pai. Sim, meu Deus. Meu Deus. Ó Senhor, edificados, ó Pai, alimentados, Senhor Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Vamos ainda neste momento entoarmos o hino de número 147, Vencendo Vem Jesus. Enquanto estivermos entoando este hino, aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas terá a oportunidade de estar devolvendo ao Senhor, reconhecendo assim que o nosso trabalho, a nossa saúde, que tudo vem das mãos do nosso bondoso Deus. Hino de número 147.
quando vem Jesus. Neste momento, nosso irmão e diácono Nilton está com a oportunidade de estar orando, agradecendo aos dízimos e às ofertas. Oremos. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus. Bênção do Senhor. Amém, Jesus. Sim, Jesus. Oh, meu Pai. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, meu Deus, sou Deus para a pregação do Teu Evangelho, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Neste momento, a equipe de louvor está com a oportunidade para estar nos conduzindo com alguns cânticos espirituais. Boa noite. Salmista nos diz, né? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? E é nele que nós confiamos, é nele que nós buscamos quando nós estamos aflitos, né? E nós sabemos que é realmente nele que vem o nosso socorro, né? Amém.
bondade dele é muito grande. A bondade do Senhor é enorme. Se nós formos contar, nós saberemos, né? Convido aqueles irmãos que puderem para estar se colocando de pé. Se
adorá-lo, hoje e para sempre. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Senhor, esse Deus grandioso, esse Deus bondoso, esse Deus que criou todas as coisas, que um dia todos saberão que Ele é o grande Deus. Amém.
Glorificado seja o teu santo nome. Glorificado seja o Senhor Jesus. Glorificado seja o nosso Deus, aquele que vê todas as coisas, aquele que está presente em todos os momentos das nossas vidas. Senhor, que nós possamos verdadeiramente reconhecer a tua grandeza e reconhecer que só tu és Deus, que só tu governas sobre todas as coisas e sobre todos os seres que vivem sobre essa terra. Agradecidos estamos a ti por podermos exaltar e entoar louvores a teu nome, entoar louvores que exaltam a grandeza do Senhor. Obrigada, Senhor, por este momento na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Reconhecer essa doutrina da graça tão preciosa para nós, muitas vezes nos dá um nó, né, na garganta, porque o homem muitas vezes ele quer ser egoísta, ser autossuficiente, mas no plano da salvação, na obra redentora de Cristo, tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus. Quando a gente fala da depravação total, depois do pecado, todos estamos mortos nos nossos delitos e pecados, na totalidade. Da eleição incondicional, ela foi feita por Deus, depende tão somente de Deus, por isso que ela é incondicional. Expiação limitada, morte de Cristo, limita tão somente aos eleitos. E a de hoje, né, o tema da mensagem de hoje é graça irresistível. Aquele que o Espírito Santo chama, aquele que é eleito, por mais que ele fuja de Deus, ele não resiste a esse chamado. E depois próximo domingo também teremos a perseverança dos santos, que o próprio Deus vai perseverar, vai ajudar a este eleito a chegar à salvação. Isso para o homem muitas vezes isso é indigesto, né? É difícil de aceitar, mas no que se diz a salvação, a nossa salvação, ela depende tão somente de Deus, e glória a Deus por isso. Louvado seja o nosso bondoso Deus por isso. Quero convidar as crianças que estejam ouvindo aqui à frente. Nós faremos uma oração. Hoje nós vamos pedir a Dona Maria. Dona Maria, esteja fazendo essa oração em favor das vidas das crianças, por favor. Muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Oh, meu Deus, nos abençoe, ó Pai. Oh, Deus, abençoe os professores, Pai, essas crianças, ó Pai. Sim, Jesus. Oh, meu Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus.
Amém, Senhor. Neste momento, meus queridos, nós passaremos a oportunidade, o nosso querido pastor estará incumbido de trazer a mensagem da parte do nosso bondoso Deus, que ele possa ser usado como um canal de bênção para transmitir a palavra do nosso Senhor aos nossos corações. Amém? Boa noite, queridos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 6. Vamos ler dos versos 22 ao 44. Quero cumprimentar os queridos irmãos que estão na internet, nos assistindo, nos acompanhando. Que Deus abençoe cada um dos queridos irmãos. Evangelho de João, capítulo 6. Dos versos 22 ao 44, vamos ler de forma responsiva. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus nos comeu o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai mandar, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum sairá fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum de todos os que enviou. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu Jesus: não podeis dizer vós. Todos: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. Obrigado, meu Deus, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa
podendo adorar e bendizer ao Senhor. Agora, ó Pai, te pedimos que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Nos instrui, ó Deus, nos ensina, nos ajuda, ó Deus, a aprimorar a nossa fé, a fortalecer a nossa fé por meio da Tua palavra. Não permita, ó Deus, que nós saiamos daqui da forma como nós entramos, mas que o Teu Santo Espírito possa trabalhar essa palavra nos nossos corações e que, como disse João Batista, que eu diminua para que o Senhor cresça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há um tempo atrás, eu não sei quantos irmãos ouviram esse fato. Prenderam um homem chamado João de Deus. Era um curandeiro, talvez um feiticeiro ali no interior de Goiás, que durante muitos anos recebeu várias pessoas do Brasil inteiro que iam atrás desse homem buscar cura, buscar milagres. Esse homem, se dizendo usado por espíritos que se manifestavam nele, era procurado por pessoas de várias classes sociais, desde o pobre até o milionário, ia atrás desse João de Deus. Até que os irmãos, sabem que ele foi preso, foi denunciado por assédio sexual e outros problemas relacionados à sua má conduta. E aquele homem que um dia foi tão procurado, foi tão buscado para que as pessoas saciassem suas necessidades, agora é réu, está preso e acredito que vai passar por um julgamento ainda para ser condenado. O que isso nos mostra, meus queridos? Essa situação desse João de Deus e tantos outros que existem por aí, supostamente dizendo que vieram para ajudar as pessoas ou que têm poder para ajudar as pessoas. Essa situação nos mostra que o homem, ele está procurando saída, solução para as suas necessidades, para os seus problemas. E se ele vê que existe uma saída, ou que alguém está apontando uma saída para as dificuldades dele, ele vai atrás daquilo. Nos nossos dias, por exemplo, eu não quero aqui tirar mérito de forma nenhuma do nosso presidente do Brasil. Mas, de alguma forma, ele começa a ser sacralizado. Por ele apontar a saída, a solução para um país que viveu 40 anos debaixo de corrupção, o presidente ele aponta uma direção que não há mais corrupção, aponta uma direção de crescimento, desenvolvimento econômico, e as pessoas começam a buscar ou ir atrás dele, como se realmente daquele homem estivesse a saída, a solução para os seus problemas. Como eu disse, meus irmãos, não estou menosprezando o nosso presidente, pelo contrário, ele é de direita, e eu acredito que quem é cristão é subjetivamente de direita. Mas os irmãos observem essas motociatas, essas carreatas, as pessoas vão atrás dele. É bonito, é interessante. Mas é aquele ponto que existe dentro do homem, ou aquele que Calvino chamava de o senso divino, que faz com que o homem busque solução para os seus traumas, para as suas dificuldades. E como eu disse, quando o homem vê que há uma porta ali, que ele supostamente vai encontrar a saída, ele corre atrás. Agora é interessante, meus queridos, que em relação a Jesus ele não foi enviado à terra para ser alguém que Deus colocaria na sua vida só para resolver seus problemas terrenos, resolver seus problemas financeiros, seus problemas sentimentais. Deus não enviou Jesus aqui para você encontrar em Jesus a saída para esses problemas, que muitos deles podem ser resolvidos até por nós mesmos. Não. Mas essa visão de encontrar Jesus, não somente para essa vida, não vem de nós mesmos. Nós não podemos ter essa visão, ou nós nunca conseguiremos ter essa visão desse Jesus que tem algo para nos dar, não somente para essa vida. E esse que é o detalhe. E quando você não sabe, ou quando você não entende que Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador, não está aqui nesse mundo só para resolver seus problemas particulares, muitas vezes, erroneamente, caminhamos atrás de Jesus porque ele em algum momento resolveu algum problema pessoal e por causa disso eu estou atrás dele para que ele resolva um outro problema pessoal que supostamente ele possa resolver. Claro, nós estamos falando nesses dias das doutrinas da graça. Eu queria que você entendesse que nessa noite, como nós vamos falar sobre graça irresistível,
A graça irresistível, meus queridos, está ligada à soberania de Deus na salvação e também no clareamento da visão do homem em relação a quem é Jesus e o seu projeto, o seu plano de salvação. Você não é apenas atraído para a presença de Deus, você não é apenas resgatado para a presença de Deus, mas agora as suas funções, as suas faculdades que estavam cegas, que estavam travadas, que estavam obscurecidas pelo pecado, agora são clareadas, são esclarecidas pelo Espírito Santo. Enquanto o homem não receber de Deus esse esclarecimento de quem é Jesus verdadeiramente, podemos ter certeza, meus queridos, que vamos ter igrejas abarrotadas de pessoas buscando favores de Jesus, e favores seculares, favores para essas questões terrenas. Enquanto o homem não receber de Deus o esclarecimento perfeito de quem é Jesus, ele ainda vai andar na presença de Deus tateando Jesus, andando como se estivesse no escuro. Não é de se admirar, meus irmãos, que de vez em quando encontramos alguns irmãos até da nossa denominação, saindo da nossa denominação e dizendo: não encontrei o que eu estava buscando naquela igreja, eu fui para outra. E aí às vezes encontramos alguém de outra denominação dizendo: eu estava naquela igreja, o que eu encontrei, que eu busquei, não encontrei, vim para esta. Ou alguém que um dia foi cristão e foi para a Umbanda, ou alguém que um dia foi crente em Jesus e está desviado e não consegue voltar, ou alguém que largou o evangelho e está aí matando, causando homicídio, servindo ao diabo, como esse Lázaro aí, que estão procurando esse Lázaro e não conseguem achar de jeito nenhum. Numa reportagem, a esposa desse Lázaro disse que ele era crente. O que é isso, meus queridos? Isso é um sinal, isso é uma amostra clara de que quando nós não sabemos quem é Jesus realmente, nós estamos andando como se estivesse vivendo uma estrada escura, tateando quem realmente Jesus é, como eu falei. É por isso que esse texto aqui nessa noite é importante para nós. Falando sobre graça irresistível, nós precisamos aprender sobre a soberania de Deus em relação ao chamado do homem. Então, quando nós pegamos os 5 pontos do calvinismo, que é a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, nós precisamos entender esses passos que são relacionados com o que nós vamos pregar hoje. A depravação total fala que o homem está morto em seus delitos e pecados. A eleição incondicional diz que Deus escolheu entre esses homens mortos em seus delitos e pecados, alguns para a salvação. Na expiação limitada vai dizer que Cristo morreu por esses alguns que foram escolhidos por Deus. Então Jesus não morreu por todos, ou pela humanidade toda, como disse o reverendo Jackson semana passada, mas Jesus morre somente pelos eleitos. E a graça irresistível, o que ela vai dizer? Vai dizer que este homem pelo qual Cristo morreu, vai ser atraído para a presença de Deus por Deus. Por quê? Porque esse homem está ainda cego, confundindo Jesus com outras coisas. Como diz aí fora, confundindo Jesus com Genésio. Somente por meio da graça irresistível é que esse homem vai ter a sua mente clareada, esclarecida, como eu já disse para os irmãos. Esse texto vai nos mostrar algo assim, sobre isso. Esse texto, meus queridos, que nós lemos é muito interessante. Capítulo 6 de João, e eu quero trazer algo interessante aqui para os irmãos sobre João. O evangelho de João é um evangelho que fala muito sobre a soberania de Deus. João relata muito no seu evangelho, sobre a soberania, sobre o poder de Deus em fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Você vai ver Jesus dizendo também, eu não vim fazer o que eu quero, vim fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu não vim por minha vontade, eu vim pela vontade de Deus. Então a ideia de João é sempre trazer para os leitores a ideia de que Jesus é Deus e que Jesus está debaixo de uma autoridade, que é a autoridade do Pai, que é soberano. Então tudo que Jesus faz aqui de milagres e sinais que Jesus faz, é para mostrar a soberania de Deus em relação às demais coisas que existem no mundo. E no capítulo 6, você vai ver, se você já leu, Jesus ele vai fazer a multiplicação dos pães, ele vai multiplicar os pães. Aí, meus queridos,
Algumas pessoas ali ao redor de Jesus estavam seguindo Jesus, e famintas, Jesus então vai e faz a multiplicação dos pães para alimentar aquelas pessoas. E após aquelas pessoas serem alimentadas por Jesus, aquelas pessoas então ali espantadas com o que Jesus fez, porque se você voltar aí no capítulo 6, no verso 13, diz assim: e assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Só que, olha o outro versículo: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus alimenta essas pessoas, dá comida para elas, e elas, olha, uau, era esse homem então que nós estávamos esperando como profeta. Vamos levantar esse homem como nosso rei, para ele sempre nos dar pão, nos dar água, pagar nossas contas, pagar nossas dívidas, para a gente ter sempre um guru, porque na hora que nós estivermos passando por alguma dificuldade, é só nós irmos nesse guru chamado Jesus e ele vai nos ajudar. O que Jesus faz? Jesus sai correndo. Jesus diz: eu não vou ser guru de ninguém, porque esse não é o papel de Jesus, como eu falei para os irmãos. E aí o que acontece, meus queridos? Aquele povo que comeu, que foi alimentado, vai procurar Jesus, porque Jesus sai, Jesus some, e aquele povo sai atrás de Jesus, procurando: cadê Jesus? Cadê aquele moço que multiplicou os pães? Aí alguém diz assim: ele está do outro lado do mar. Opa, então vamos lá, vamos atrás desse homem que nos alimentou. E aqui, meus queridos, está um ensino interessante para nós nessa noite, em relação a quem é atraído pela graça irresistível de Deus e quem vai atrás de Jesus somente pelos benefícios que ele pode dar. Vamos aprender aqui algumas coisas em relação a esse homem que segue Jesus por causa de algo que Jesus pode dar. Como algumas pessoas aí querem seguir Jesus? Como as pessoas estão buscando Jesus? Primeiro, somente por causa das bênçãos materiais. Algumas estão assim. Versos 24 ao 26, que diz assim: quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Assim é que caminham muitas pessoas aí fora, que não firmam na igreja, que não firmam na presença do Senhor, que até vêm na igreja, têm experiências com Deus, mas não firmam. Por quê? Porque eles foram atrás de Jesus pelo que Jesus pode dar, por bens materiais, por bênçãos financeiras. Pode, meus queridos, a pessoa até ser frequente, mas ela não é aquela pessoa arrastada, atraída pela graça irresistível. E essa é a diferença que me causa temor, que me causa medo, que me causa desejo de sempre buscar o Senhor e dizer: Senhor, que eu seja esse alcançado pela graça irresistível. Que eu venha para a casa do Senhor, meus queridos, como foi cantado aqui, para adorá-lo, para bendizê-lo, porque minha alma deseja adorá-lo, porque minha alma sente falta de exaltá-lo, porque minha alma sente falta de estar na presença do Senhor, e não por conta de bênçãos materiais. Ai de você, meu irmão, se você estiver vindo aqui esse tempo de bênçãos, que chega aqui e diz: Jesus, onde você estava? Eu estava te procurando. E Jesus lá do céu dizendo: eu estava correndo de você? Seu interesseiro, só me quer para as suas coisas. Entre parênteses aqui, meus queridos, a graça irresistível, meus queridos, é um ponto das doutrinas da graça que deve nos causar temor. E aqui, meus irmãos, diante desse fato, Jesus usa uma resposta
interessante para essas pessoas. Jesus diz assim, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus, ele vai diretamente no interior daquele interesseiro. Você está vindo atrás de mim porque eu tenho poder para resolver seus problemas. Mas em relação a me amar, em relação a temer a mim, em relação a me honrar, em relação a me exaltar, tem muito tempo que eu não vejo isso acontecendo no seu coração. Você está vindo atrás de mim por outras coisas. E aí, meus irmãos, as pessoas olham para Jesus fazendo sinais, Jesus transformando uma quantidade pequena de pão em muita quantidade, e eles, ao invés de exaltar a pessoa responsável pelo milagre, correm atrás dos bens materiais. É por isso, meus irmãos, que a igreja presbiteriana, ela é cristocêntrica. E a pregação presbiteriana deve ser expositiva e cristocêntrica. A primazia aqui, o centro do culto é Cristo. Não é o pastor, não é o grupo de louvor, não é diaconato, não é presbiteriato ou presbíteros, mas é Jesus. Mesmo que você tenha sido alcançado por bênçãos, que Deus tenha aberto porta de emprego, que Deus tenha curado alguém na sua família, tenha curado você, tenha feito milagres na sua vida, não é o milagre o principal, não é essas bênçãos que Ele está te dando o principal é Cristo. Cristo é o personagem principal, deve ser aquele que está na sua mente dia e noite, para que você o exalte, o bendiga. Você acorda de manhã pensando em Jesus, você vai trabalhar pensando em Jesus, você está no trabalho pensando em Jesus, você volta do trabalho para casa pensando em Jesus. Jesus é o centro da sua vida. E as pessoas, meus queridos, mortas em seu entendimento, que é o que está acontecendo aqui, que enquanto o homem estiver morto em seu entendimento, ele não vai acertar Cristo, ele vai acertar as bênçãos. Ah, que pão gostoso que o Senhor fez naquele dia, Jesus. Nunca tinha comido um pão daquele. É como nas bodas de Caná. Normalmente, Jesus, nós tomamos o melhor vinho, depois o pior fica por último. Mas nós tomamos o melhor vinho por último. Nas bodas de Caná também olharam para o vinho, olharam para as coisas. Ah, meu irmão, a graça irresistível de Deus te atrai de uma forma para a presença de Jesus, que você se encanta tão grandemente com Jesus que você não vê outra coisa. Mesmo diante de tantas coisas que o Senhor possa te dar, mas o seu encantamento, a sua alegria, a sua visão, o seu foco está em Cristo. Está em Cristo. Aqui, meus irmãos, as pessoas estavam interessadas não na palavra eterna do Senhor Jesus, mas eles olhavam para Jesus como alguém que poderia resolver seus problemas externos. Só que a graça irresistível, ela ensina que alguns que ouvem a palavra, mas são totalmente imunes. A palavra não penetra nos seus corações. Elas até vêm à igreja, elas sentam no banco, elas adoram, elas choram. Mas aí na hora de ter a experiência com Deus verdadeira, da graça irresistível, essa pessoa não passa de alguém, ou mais um que está atrás de favores de Jesus. Não é transformado verdadeiramente. Então, meus queridos, como que as pessoas estão lidando, ou estão indo atrás de Jesus? Como que elas buscam Jesus? Algumas somente por causa das bênçãos materiais. Como algumas pessoas estão indo atrás de Jesus, o que elas querem de Jesus? Segundo, acreditando que podem ganhar a vida eterna pelas obras que fazem. Versículos 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando:
que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha a pergunta do povo: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, para fazer as obras de Deus? O que eu posso fazer? Aí Jesus está dizendo aqui: você não pode fazer nada. E as pessoas, meus queridos, têm essa percepção, porque essa percepção é religiosa, está dentro do ser do homem. O homem é religioso, e às vezes ele acredita que quanto mais ele vier na igreja, mais ele está agradando a Deus. Nós temos algumas religiões assim, religiões em que as pessoas fazem todos os rituais, elas participam de todos os ritos, de todas as festas, de tudo que existe naquela religião para agradar o seu Deus. Fazem obras de caridade, ajudam o pobre, ajudam o mais fraco, ajudam o necessitado, como algo para beneficiá-lo. E assim ele dizer: esse bem que eu estou fazendo está me ajudando a ir para o céu. Isso é pelagianismo. E Jesus, meus queridos, vai responder que nós não podemos fazer algo pelo qual podemos agradar a Deus e nem ganhar a vida eterna. Por quê? Porque Romanos 3, versículo 10 ao 12 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque esse bem, meus queridos, ou as obras que nós fazemos e chamamos de bem, ou chamamos de bondade, não é aceita no padrão de Deus. Nenhuma bondade aí fora, nenhum ato de bondade é aceito por Deus como sendo algo que vai ajudar a pessoa a entrar na eternidade, de forma nenhuma. Então essas pessoas foram atrás de Jesus, querendo os benefícios de Jesus, e ainda diziam assim: Jesus, o que nós podemos fazer para ganhar a vida eterna? Ou seja, Jesus era apenas um boneco ali, meus queridos, ou eles queriam usar Jesus apenas como um boneco. Porque quem não é atraído pela graça irresistível está assim, com esse comportamento, querendo Jesus apenas como alguém para satisfazer as suas necessidades. Mas aí, meus irmãos, Jesus vai mostrar quais são os verdadeiros benefícios daqueles que são atraídos pela graça irresistível. Quais são os verdadeiros benefícios para essas pessoas que são atraídas por Deus? Versos 30 ao 38, que diz assim: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Qual o primeiro benefício que Jesus mostra para aqueles que seguem a Ele sem interesses? Primeiro benefício: saciedade espiritual. Versos 35 diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Primeiro aspecto da graça irresistível:
Deus te atrai para a sua presença, coloca aos pés de Jesus, e aí, meu querido, acabou o vazio existencial, acabou os traumas, acabou os desejos desenfreados por coisas que não preenchem esse vazio, acabou esse desejo por coisas que não preenchem você, porque uma vez que você é atraído para a graça do Senhor, para a presença do Senhor, o Senhor te preenche plenamente. O Senhor preenche seu coração plenamente, meu irmão. A graça irresistível é o poder de Deus resgatando o homem totalmente. E aonde estava vazio, agora é totalmente preenchido pelo Senhor. É como esse hino que foi cantado agora, com grande é o meu Deus. Esse hino foi cantado numa apresentação de um cientista que, refutando uma tese de Einstein, que Einstein dizia que o universo era como uma torta, era como um bolo, que tinha final. É claro que não existe nenhuma nave que chegaria no final do universo, mas Einstein acreditava que o universo era como uma torta, e que se houvesse uma nave que chegasse até o final desse universo, do nosso universo, a nave cairia em algum lugar, em alguma coisa. E aí esse cientista, refutando Einstein, descobriu que o universo ele está em expansão e ele é infinito, não dá para ver onde está o final dele. Enquanto Einstein defendia que o universo era finito, tinha um tamanho, esse cientista apareceu há poucos anos dizendo: não, o universo é infinito. A sonda Hubble descobriu que o universo está cada vez mais em expansão e não dá para alcançar o final. E eu lembro que na apresentação desse cientista colocaram essa música: quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus. Meus irmãos, até o universo que o nosso Deus fez está preenchido pelo poder do nosso Deus. E assim como esse universo preenchido pelo poder do nosso Deus, será também a vida daquele que é arrastado pela graça do Senhor. Ele será totalmente preenchido pelo Senhor nosso Deus. Oh, meus irmãos, que bênção. Que bênção, meus queridos. Que é esse remédio chamado graça irresistível para aqueles que se sentem vazios, que se sentem ocos, que se sentem tristes, que dizem que sentem falta de alguma coisa e não sabem o que é. É porque a graça irresistível não te trouxe ainda para a presença do Senhor, porque quando ela te trouxer, acabou o vazio. Esse é o primeiro benefício que Jesus está dizendo para aquelas pessoas: olha, eu vou dar pão para vocês, vocês vão comer pão, vocês vão se encher de pão, daqui a pouco vai dar fome de novo, eu vou dar pão de novo para vocês, mas se vocês forem atraídos para mim, se o Senhor der vocês para mim, eu vou lhes dar um pão, que vocês não vão ter mais fome, e eu vou lhes dar água, que vocês não vão ter mais sede. A vida espiritual, que é o principal elemento que deve ser mudado, transformado na vida do homem, pela graça irresistível. E aí, meus queridos, vem o segundo benefício. O primeiro benefício para esse homem que vai ao encontro de Jesus sem buscar bênçãos materiais é a saciedade espiritual. O segundo benefício é a submissão à vontade de Deus. Verso 38: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se submeter à vontade de Deus. Ei, meu irmão, muitos dos irmãos aqui, se não tivessem sido atraídos pela graça irresistível do Senhor, não fariam o que estão fazendo hoje. O quê? Domingo, 7 horas, num culto, ouvindo aquele pastor da cabeça quadrada lá do Nordeste? Misericórdia! Mas é porque a graça irresistível te atraiu e a soberania de Deus está na sua vida te conduzindo. Uma vez você na presença de Deus e entendendo, meus irmãos, a soberania de Deus, você obedece ao Senhor. Porque, como eu falei no começo, não tem coisa melhor do que estar na presença do nosso Deus. A presença do nosso Deus, meus queridos, é algo inexplicável. A sensação de estar na presença do nosso Deus.
É um sentimento único. Não adianta, meus queridos, às vezes a gente canta em casa, louva em casa, adora no carro, adora no caminhão. Mas aqui na igreja é diferente. Adorar o Senhor aqui é diferente. Não porque isso aqui é místico, isso aqui é transcendente, esse templo aqui é algo, né, supersticioso. Não, meu irmão, porque a comunhão, a união, a comunidade se unindo a adorar o nosso Deus, está demonstrando submissão ao nosso Deus. Porque assim Israel fazia isso uma vez por ano, se reuniam para matar um cordeiro ali por causa do pecado, e todo ano eles tinham que matar um cordeiro, por quê? Submissão a Deus. Mas agora que Cristo morreu na cruz, e o seu sacrifício uma única vez já resolveu todos os problemas, todos os domingos nós estamos aqui nos submetendo a Deus. Isso é a graça irresistível. É a graça irresistível que faz você obedecer a Deus, faz você fazer coisas para Deus, que você pensa assim, meu Deus, como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu submeto essas coisas de Deus? Como é que eu honro minha esposa? Como é que eu não traio meu esposo? Como é que eu cuido bem dos meus filhos? Como é que eu sou um bom funcionário? Como é que eu sou um bom... Por aí vai. É a submissão a Deus, que é uma das características, meus queridos, de ser atraído para Jesus. Submissão à vontade de Deus. Aí você vai colocar Deus em primeiro lugar. A graça irresistível vai fazer você fazer isso. Eu tenho um sítio lá em Ravena, mas todo domingo eu estou na presença do Senhor. Eu poderia ficar lá, né, seu Ari? Mas a graça irresistível atrai o Senhor para a presença do Senhor, para dar força, ânimo, perseverança. E assim cada um de nós aqui, meus queridos, com nossos problemas e dificuldades, somos atraídos para a presença do Senhor, para esse culto aqui, para que Deus nos encha de esperança, de força, de ânimo, de alegria. Somos submetidos à sua vontade, reconhecendo o seu poder sobre nossas vidas e experimentando o seu amor. Quais são os benefícios, meus queridos, daqueles que seguem Jesus sem buscar bens materiais? Terceiro, o reconhecimento da salvação soberana e irresistível do Pai. Versos 39 a 44. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O versículo 44 do capítulo 6 de João é onde está declarado a graça irresistível. E o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo para essas pessoas, olha, a vontade de quem me enviou é essa, que aqueles que vão vir a mim pela graça irresistível, eu não vou perder eles. Eu os ressuscitarei no último dia, porque essa é a vontade do meu Pai, que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí alguns vão reclamar. Espera aí, mas esse é Jesus, filho do carpinteiro, filho de Maria. Como que ele diz, desci do céu? Jesus está achando que é quem? Aí Jesus vai dizer algo interessante aqui, meus irmãos. Ai, meus irmãos, vou até encostar aqui. Se você puder entender o que Jesus disse aqui. Estar na presença do Senhor, meus irmãos, é submeter a Ele. Por isso que o terceiro ponto aqui é o reconhecimento da salvação soberana e irresistível de Deus. Estar na presença do Senhor Jesus é reconhecer quem Ele é e pronto. É aceitar o que Ele faz na sua vida, porque é graça irresistível
reconhecimento da salvação soberana e irresistível do Pai. É reconhecer Jesus, não importa o que esteja acontecendo na sua vida. É submeter a Jesus, não importa o quão dolorido seja. É fazer a vontade de Jesus, não importa o quanto difícil seja. Vamos lá para o deserto? Deus diz assim para Moisés: leva esse povo no deserto. Eles passaram 40 anos no deserto porque eles murmuravam demais. Eles murmuraram. Eles estavam zombando de Deus, eles estavam duvidando de quem era Deus. Aí Jesus vai dizer para essas pessoas que estavam duvidando dele: Jesus, o que é isso? Eu te conheço, você é carpinteiro. Você é filho de José. Aí Jesus diz: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Meu Deus do céu, meus irmãos. Meu Deus. É quando você reconhece, meu querido, mesmo doendo, a perda de um ente querido, de alguém próximo, e você sentindo aquela dor da perda, mas aliviado porque está na presença do Senhor Jesus. Não murmura, não reclama, não põe a culpa em Deus, não blasfeme. É quando você perde o emprego, e você perdeu o emprego, que era algo necessário para você, e você não reclama, e você não murmura. As suas atitudes são diferentes diante da catástrofe, da dor, do sofrimento, porque você não está indo atrás de Jesus pelos benefícios. Você foi arrastado pela graça irresistível. E o comportamento de quem é arrastado pela graça irresistível é de submissão a Deus e total reconhecimento de quem Jesus é. Não importa o que Ele esteja fazendo na sua vida. Pode estar doendo como for, pode estar incomodando como for, mas você não murmura, não reclama, porque você é daqueles eleitos atraídos pela graça irresistível. Aí Jesus vai dizer: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Quem te trouxe para a presença de Deus, meu querido? Quem te trouxe aqui nessa noite? O que te trouxe aqui nessa noite? O que te motivou a vir aqui nessa noite? O que te motivou para que você estivesse aqui? Bênçãos materiais? Coisas que o Senhor Jesus pode te dar? Ou o reconhecimento da soberania dele sobre a sua vida, como diz o terceiro ponto, reconhecimento da salvação soberana e irresistível do Pai. Quando você vem e diz: eu fui alcançado por Deus. Não tem condições. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus me transformou, minha vida, quando estendeu a sua mão para mim. Meus irmãos, eu era pobre, perdido, pecador, mas o Senhor me atraiu para a sua presença. E hoje eu posso passar o que for, sofrer o que for, eu estou na presença do Senhor Jesus, o meu Salvador, o meu ajudador, o meu consolador, o meu fortalecedor, porque ninguém pode vir a Jesus se o Pai não trouxer. E aqui, meus queridos, Jesus magnifica a obra da Trindade. O Pai escolhe, o Filho resgata, o Espírito consola. E aqui, meus queridos, o segredo da graça irresistível desse texto que nós estamos lendo, onde milhares de pessoas vão atrás de Jesus, dizem: cadê Jesus? Jesus sumiu, acabou de encher a nossa pança. Cadê Ele? E encontram Jesus, e Jesus se sumiu. E Jesus: vocês estão atrás de mim, atrás de bens materiais. Mas eu vou dizer algo para vocês: importante para quem vai atrás de mim é me conhecer, não pelos bens materiais, mas como alguém que foi levado a você pelo Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer.
Todos aqui nessa noite, meus queridos, foram atraídos pelo Pai. Eu creio nisso. Eu creio nisso. A ideia de se tornar de Cristo, meus irmãos, parte unicamente do Pai. Ir para Jesus é uma obra exclusiva do Pai. Então, concluindo, coisas podem nos atrair para Jesus. Coisas materiais podem nos motivar a ir atrás de Jesus. Necessidades pessoais podem nos motivar a ir atrás de Jesus. Não tem problema isso não, meus irmãos. Às vezes nós precisamos de que Jesus resolva uma situação difícil nas nossas vidas. Mas a prioridade é estarmos na presença do Senhor Jesus, entendendo que fomos levados pelo Pai. O verso 36 do capítulo 6 diz assim: porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Aquelas pessoas estavam ali do lado de Jesus, vendo Jesus, mas não creiam em Jesus, porque eles queriam Jesus para essa vida. Mas aí, lá na frente, depois você vai ler, João 6,65, Jesus diz assim, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Graça irresistível. Os que são dele, os que são eleitos, eles serão atraídos para a presença do Pai. Suas mentes, suas faculdades serão todas renovadas. Estarão atrás do Senhor, não por causa de bênçãos materiais, mas pelo que o Senhor representa nas suas vidas. E que isso seja uma verdade, meus irmãos, no coração de cada um dos queridos irmãos. Que isso seja uma realidade. Que você entenda nessa noite que foi a graça irresistível que te trouxe aqui para adorar o Senhor, para bendizê-lo. E em toda a sua caminhada, toda a sua vida, reconheça que o que você está vivendo, que você está passando, é porque você foi atraído para Jesus pelo Pai. E uma vez na presença de Jesus, você pode suportar toda e qualquer dificuldade. Jesus disse que nós não precisaríamos temer, porque Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa palavra. Pai, te exaltamos por essa doutrina que nos esclarece, que nos ensina, que nos amadurece. Obrigado, ó Deus, por entendermos que nós não somos um povo, ó Pai, que estamos vindo na igreja atrás de um Deus que só serve para dar bênçãos materiais e tem como obrigação responder às necessidades do povo somente na vida secular. Mas estamos aqui, ó Deus, ou reconhecemos que estamos aqui porque foi a graça irresistível do Senhor que nos trouxe, que nos arrancou, ó Deus, das garras das trevas, que nos tirou, ó Deus, do abismo, ó Deus, da perdição, e nos colocou na presença do Senhor para reconhecermos a soberania do Senhor sobre as nossas vidas e o quão é importante obedecer e bendizer ao Senhor, não importa qual a circunstância, qual a dificuldade, qual o problema. Tu és bendito, Tu és exaltado, por isso não murmuramos, não reclamamos, mas bendizemos, exaltamos, porque foi a graça irresistível que nos colocou na Tua presença, Senhor, para Te exaltar, para Te bendizer, para glorificar o Teu santo nome. Por isso, Senhor, obrigado pelas lutas, obrigado pelas dificuldades, Senhor, obrigado pelos problemas, obrigado, Senhor, pelas tribulações, mas obrigado também, Senhor, pelas bênçãos, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor tem nos dado, porque foi a graça irresistível que nos colocou na Tua presença, ó Pai. Abençoa, Deus, cada um dos queridos irmãos que estão aqui nessa noite, que vieram aqui, ó Pai, ouvir a Tua palavra, que nós possamos sair daqui, ó Deus, podendo reconhecer cada vez mais o quão a graça irresistível foi importante para a nossa conversão, para nós podermos reconhecer a bondade e a majestade do Senhor nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Passa a palavra para o presbítero Atenilson.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Que mensagem maravilhosa, meus irmãos. Isso nos traz uma grande paz, uma grande alegria, mas também uma grande responsabilidade de pregar o Evangelho. Essa é a responsabilidade, a missão dada à igreja. Deus Pai planejou, Deus Filho executou e o Deus Espírito Santo aplica. E essa verdade, esse chamado, essa graça irresistível, ela é aplicada nos nossos corações com a pregação do Evangelho. Então isso não nos exime, não nos isenta em momento nenhum de pregarmos o Evangelho. Muito pelo contrário, aumenta a nossa responsabilidade. Amém? Vamos nesse momento nos colocar de pé. Estamos entoando o hino de número 319, Obreiros em Marcha. 319 do nosso inário, sabendo que nós somos chamados por essa graça irresistível e que nós estamos aqui à procura desse Cristo, à procura de Jesus, sabendo que as outras coisas nos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que nós não possamos estar buscando alimentar a nossa barriga, fartar o nosso corpo físico, mas sim nos alimentarmos a nossa alma, alimentarmos o nosso espírito, que é somente o nosso Senhor Jesus Cristo que pode fazer isso. Aquele que o Pai o trouxer, como foi dito aqui, nunca mais terá fome e nunca mais também terá sede. Hino de número 319.
crentes, vamos logo declarar que Jesus quer hoje a todos resgatar. Ó sim, vamos trabalhar. Nós queremos convidar, desde já, a todos para que no próximo domingo esteja se esmerando, para estar aqui, para o quinto ponto dessa doutrina maravilhosa, que é a perseverança dos santos. E bem provável que nós iremos entrar nas 5 solas também, com mensagens somente as Escrituras, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus, pastor? Tem sido uma bênção, meus irmãos. Eu falo por mim, tem me edificado muito, porque a gente reconhece a nossa condição de miseráveis, de completamente dependentes do nosso Deus, nos humilhando. Nem como nós acabamos de cantar, nós queremos fazer uma oração pela vida dos jovens dessa igreja que hoje saiu nessa missão de pregar o Evangelho. Teve ali o trabalho na praça aqui do Olaria, cumprindo assim essa missão dada pelo nosso bondoso Deus. Que o Senhor esteja sempre motivando a cada um dos jovens dessa igreja, os adolescentes, todos que apoiaram, que participaram desse trabalho. Vamos estar orando. Convido você a curvar a sua cabeça. Bondoso Deus e glorioso Pai Celestial que estás nos céus, te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de cada jovem dessa igreja, pela vida de cada adolescente dessa igreja, ó Pai, que tem entendido, ó Pai, tem compreendido o chamado do Senhor na vida deles, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja aumentando a fé de cada um deles, capacitando, Senhor meu Deus, a cada dia, dando alegria, dando força, dando prazer em servir ao Senhor, ó Pai. Que essa igreja, ó Deus, possa ser sal e luz aqui nessa comunidade, ó Pai. Que essa igreja, ó Deus, possa a cada dia, com a ajuda do Senhor, ó Pai, verdadeiramente pregar o genuíno e o verdadeiro Evangelho do Senhor, ó Pai. Que possam, ó Deus, muitas vidas possam ser alcançadas aqui, ó Deus. Que o Senhor possa usar essa igreja como um instrumento, como um vaso, como um canal de bênção neste bairro, nesta cidade, ó Pai. Que cada um de nós, Senhor meu Deus, possa dar o bom testemunho do Senhor. Que cada um de nós possa ter, ó Deus, o brilho do Senhor em cada um de nós, ó Pai. Abençoe a vida dos jovens, dos adolescentes dessa igreja, de cada irmão, de cada família. É o que nós pedimos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Neste momento eu convido o pastor que esteja impetrando a bênção apostólica. Meus irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces e sublimes consolações do Espírito Santo repouse sobre cada família da Igreja Presbiteriana do Diamante, também sobre a Igreja do Senhor